A paz do Senhor. Como é que vocês estão nessa manhã? Já quase chegando no início da tarde. Eu quero começar essa ministração dizendo para você sobre a eficácia, sobre o poder da palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus na sua boca e no seu coração e as coisas vão mudar, com certeza. Ontem nós falávamos sobre Gideão ainda naquele encontro, então recapitulando ali o capítulo 1, quando Israel está há 7 anos sendo oprimidos, pelos midianitas que vinham, destruíam aquilo que eles plantavam, os animais, trazendo ali para eles uma crise, trazendo transtornos, miséria, fome, e dentro desse cenário caótico surge um personagem chamado Gideão, e Gideão, filho de Joás, e Gideão está ali malhando trigo no lagar, e aí o anjo lhe aparece trazendo uma saudação, vai nessa tua força, varão valoroso. E aí Gideão entra naquele diálogo com o anjo do Senhor, dizendo, então, se Deus é conosco, por que então essas coisas nos sobrevieram? E aí, diante disso, o Senhor fala com ele, manda que ele fosse derrubar ali o altar que seu pai tinha erigido a Baal, e também o poste ídolo de Acera. Então, bosque que, além de Baal, então sempre tinha ali Acera ao lado, que era a deusa, uma divindade feminina, e Baal era o deus da fertilidade, e ainda assim Israel estava vivendo aquela miséria. Isso me reporta também, recapitulando o tempo de Elias, que eles estavam adorando Baal, mas Deus fechou os céus e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Isso para mostrar que só o Senhor é Deus. A bênção, a provisão da sua casa é o Senhor que tem derramado as suas bênçãos sobre nós. Então ele atende o chamado do Senhor, ele vai lá, derruba o altar de Baal, o bosque também ele corta. Então os moradores ali vão querer matá-lo, e o seu pai então intervém, dizendo que quem matasse Gideão, que também iria pagar com a sua vida. E aí ele disse, se Baal é Deus, deixa que ele então, vai lá e se levante, se contraponha contra Gideão. Então Gideão também vai ter um apelido de Jerubaal, que significa aquele que se opõe, aquele que se opõe a Baal. Que nós também venhamos nos opor à idolatria, ao inimigo, ao falso ídolo, ao falso Deus, o Deus com D minúsculo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nós não temos negociação com ele. A nossa aliança é com o Deus de Israel, com Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. E aí a gente agora vai entrar no 2º capítulo, que é o capítulo da batalha e da vitória de Gideão e dos 300. Eu fiz até uma postagem ontem dizendo os 301 valentes, porque coloquei Gideão e os 300 juntos, formando apenas um no Senhor. Os 300 sem nome, os 300 anônimos, são esses que Deus vai levantar nesse tempo para fazer a diferença, derrubar altares, derrubar os ídolos. E também no lugar do altar, Gideão levantou um altar para o Deus vivo, e é isso que precisamos fazer. Cadê os restauradores do altar do Deus vivo? Aqueles que vão dizer, Senhor, venha sobre mim, encha a minha casa, conserta o meu coração, renova-me, Senhor, na tua presença, o teu povo e a tua igreja, para que a tua igreja venha resplandecer a luz maravilhosa da tua graça. Aqui no capítulo 2, a partir do versículo 15, então, diante dessa recapitulação do primeiro capítulo, agora nós vamos adentrar no 2º capítulo, dizendo, e quando Gideão
ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou. E voltando para o acampamento de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas em nossas mãos. E repartindo os 300 homens em 3 esquadrões, deu a cada um deles trombetas em suas mãos, cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E lhe disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que quando eu chegar ao início do acampamento, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu todos os que estiverem comigo a trombeta, vós tocareis então as trombetas ao redor de todo o acampamento e direis: pela espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que levava consigo ao princípio do acampamento, ao início da vigília da meia-noite, quando acabavam de trocar os sentinelas. Tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que levavam em suas mãos. E os 3 esquadrões tocaram as trombetas, quebrando os cântaros, tomaram nas mãos esquerdas tochas e as suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e deram gritos: a espada do Senhor e de Gideão. E permaneceu cada um em seu lugar ao redor do acampamento, e todo o acampamento se alvoroçou e fugindo gritando. Tocando os 300 as trombetas, o Senhor pôs a espada de cada um contra o seu companheiro em todo o acampamento, e o exército fugiu para Zererá até Bet-sita, até os termos de Abel-meolá, acima de Tebate. No capítulo 8, a gente vai ver o resultado dessa vitória. Então, no versículo 10, diz assim, e Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles o seu exército de uns 15.000 homens, e todos os que tinham ficado de todo acampamento dos orientais, que estavam com os midianitas e os amalequitas, e os mortos tinham sido 120.000 homens que puxavam a espada. Esse foi o resultado da batalha. Então, Gideão, quando o Senhor o chama, então, logo no capítulo 1 no capítulo 7, o versículo do capítulo 7, então, o autor aqui, movido pelo Espírito, vai chamar levantando-se, pois, de madrugada, Jerubaal. Quem era Jerubaal? Gideão, aquele que se opunha a Baal. Então ele se levanta, e quando ele se levanta, é interessante que quando todos estão, abatidos, todos ficam, mas quando um se levanta no nome do Senhor dos Exércitos, quando Davi se levantou e venceu os gigantes, então aqueles homens foram tomados de ânimo. É necessário que alguém se levante, É necessário que alguém se levante no poder do Senhor, no Espírito do Senhor Yahvé. Quando um se levanta, então ele também vai influenciar, ele também vai fazer com que os seus companheiros se levantem juntamente com ele. 22.000 se levantam, mas Deus diz assim, ainda tem muita gente. A gente tende, a muitas vezes se preocupar com a quantidade. Então a gente se sente seguro, ou a gente acha que a quantidade é a prova do sucesso, Poxa, ali tem não sei quantas pessoas, tem 100, tem 1.000, nossa, mas Deus, ele não se preocupa com a quantidade, ele se preocupa com a qualidade. Tem muita gente, Gideão, tem muita gente. Os que forem medrosos, os tímidos, esses que voltem. E aí Gideão vai ali conclamar e dizer, olha, todos os que são tímidos, que são medrosos, que voltem. Sabe por quê? Porque a timidez e o medo, ela não é a timidez do sentido da personalidade da pessoa. Tem gente que ela é tímida. Não é essa timidez. A timidez aqui
ela está, quando a gente vê Jesus ali, quando os discípulos têm medo, quando eles estão ali, Jesus dormindo no barco, vem a tempestade, eles ficam com medo de morrer, e Jesus diz: por que vocês são tão tímidos, incrédulos, medrosos? Porque onde não tem fé, logo o medo, o temor toma conta, né? Os tímidos não podem entrar no reino dos céus. Está dizendo não do sentido da personalidade, porque cada pessoa tem uma personalidade, mas aqui está dizendo da questão da fé, da credulidade, ou seja, credulidade é quem crê e incredulidade é quem não crê. Então o tímido, ele não pode crer. Ele é dominado pelo medo, né? Ele é dominado pela incerteza, pela ansiedade, mas o que tem fé, ele não. O que Paulo diz para Timóteo? E Timóteo, ele demonstrava ser, assim, ter uma personalidade mais tranquila ou até mesmo tímida. E aí Paulo vai falar para Timóteo, quando Paulo está preso: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, ou de timidez, ou de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, o Espírito de Deus em nós, ele faz com que nós tenhamos força, coragem. Quantas vezes Israel está ali abatido e alguém recebe o revestimento de Deus? A Bíblia vai dizer que o Gideão foi revestido de Deus. Então, lembra os próprios discípulos ali, cerca de 120 que estão buscando ao Senhor. Isso está lá em Atos capítulo entre 1 e o 2, quando no 2 eles estão orando e eles recebem o Espírito Santo, que é o poder, né? Jesus fala assim: vocês serão revestidos de poder. E no grego, essa palavra, ela é o dinamis, que significa poder explosivo, né? Dinamite. Vocês vão receber poder. Porque onde não tem poder, porque onde não tem fé, porque onde não tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então a gente não vai ser oprimido, porque onde tem medo, a gente se acomoda facilmente. Aonde há medo, somos subjugados. Então o inimigo vem e vem com aquela... Vem que quando o exército de Israel estava com medo, o gigante Golias não tinha lutado com ninguém, mas todos os dias, durante 2 vezes no dia, ele vinha com aquele discurso de medo, muitas vezes colocando medo, né? E o diabo vem muitas vezes rugindo como um leão. Ele nem lutou, mas ele vem gritando, ele vem rugindo. E aí quem é tímido, quem é medroso, ele fica com medo, ele fica subjugado, ele pode ser escravizado facilmente. Mas quem se enche do Espírito Santo, ele não pode ser escravizado, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Essa era a inquietação de Gideão. Do que são feitos todas essas maravilhas que nos contaram, se a nossa realidade é essa, oprimido, sendo roubado pelos midianitas? Eu não posso conceber que E aí o próprio Davi, ainda falando do Golias, ele ao ouvir aquilo ali soou mal. Como assim? Como assim? Nós servimos o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é poderoso. Não. Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso? E ele vai lá, porque ele não pode aceitar aquela palavra oprimindo ele. A gente não pode aceitar. Você pode estar vivendo uma situação, muitas vezes uma situação contrária, que não de contrassenso, vivendo umas questões que elas não podem ser concebidas, porque Deus nos criou para sermos livres. Então o ser humano hoje ele acaba sendo aprisionado por tantas coisas, mas quando Deus criou Adão foi para dominar e não ser dominado. Então calma aí, os medrosos vão ter que voltar, porque eles vão atrapalhar. Não, os tímidos, quem é medroso que volte. E voltaram,
grande parte ali, de modo que só ficaram aqui 10 mil, né? E aí, queridos, eles voltam. E quando eles voltam, ainda Deus vai dizer assim, ó, tem muita gente. Ainda tem muita gente. Ei, e Deus insiste em dizer, queridos, ainda tem muita gente. É melhor 120 buscando o Senhor ali do que uma multidão. Imagina você estar lá numa campanha de oração e a gente quer ver a quantidade. É claro que Deus quer que todos se arrependam. A vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento. Mas eu estou falando que na hora da batalha não são muitos. Para estar ali na frente da batalha não são muitos. Na batalha da oração, da intercessão, do clamor, não são muitos. Você vai fazer ali, se você fizer uma chamada para um culto de louvor, virão muitos. Mas se for uma chamada para dobrar o joelho e ficar buscando o Senhor, não serão muitos, serão poucos. E aí, queridos, a gente quer os muitos, mas Deus quer os necessários. Ele quer os que estejam entendendo, os que estejam dentro do propósito. Então, tem muita gente ainda, Gideão, para que Israel não venha dizer que foram eles que venceram. Tem muita gente. E a segunda prova é, então, eles deveriam beber água ali no rio. E aqueles que lambessem a água, então assim, os que se dobraram totalmente e baixaram a guarda, esses foram reprovados, e foram a maioria, porque só 300 homens de 10 mil, só 300 é que estavam ali ligados, pegando a água ali com uma mão e levando a boca, mas olhando, vigilante. Querido, porque quando a gente está em batalha, nós não podemos perder o foco, nós não podemos nos entreter com as coisas dessa vida. A Bíblia diz que o soldado que milita, ele não pode se embaraçar, ele tem que estar vigilante, ou seja, eu estou em batalha. O próprio Paulo, quando ele termina ali falando em Efésios capítulo 6, a respeito das armaduras que precisamos revestir, das armaduras a partir do versículo 10, revestivos, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois ele vai dizendo das armaduras que são necessárias. E ele vai falar, vigiando em todo o tempo, nessas coisas, nisso, nas orações, velando na oração. Porque além das armaduras, a oração é uma arma de guerra na vida do cristão. Muitos venceram batalhas apenas orando, Ezequias, Josafá. Essa batalha não é tua, você não vai ter que lutar. Lute apenas lá no teu quarto. Tem batalhas que nós vencemos no quarto, lá no nosso quarto, quando ninguém está vendo. Você ali, mulher de Deus, homem de Deus, que estão passando por luta, que muitas vezes precisa ficar em silêncio. Mas lá no quarto, quando ninguém está vendo, é o lugar de batalhar contra toda a força do mal e vigiando nisso, batalhando no Senhor, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então aqueles que estavam dispersos, aqueles que não estavam vigilantes, esses estavam reprovados, mas os 300 estavam ali, vigilantes, porque, queridos, nós estamos em batalha. É tempo de vigiar e orar, para que a gente não venha cair em tentação. Quantos homens de Deus têm caído em tentação, né? Porque a tentação vem para todos nós. O Cristo foi tentado e nós também somos tentados. Mas, se nós vigiarmos, então nós venceremos as tentações. E aí o versículo 8 diz assim, ó, tomando a provisão para o povo em suas mãos, suas buzinas, enviou todos os israelitas, cada um à sua tenda, e reteve aqueles 300 homens, e estavam o acampamento dos midianitas abaixo do vale. E aí aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, então ainda, olha, o Senhor disse para Gideão, ó, eu entreguei os midianitas nas tuas mãos. Porém ainda Gideão, ele tem um receio, por quê? Porque a quantidade dos inimigos eram maiores, mas, queridos, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles.
Se Deus é por nós, Romanos 8,31, quem será contra nós? Essa é a grande verdade, que é melhor estar amigo de Deus do que amigo do mundo, porque quem tem Deus, ele tem o maior. Deus é o maior. Deus, não somente o maior, mas ele é o amigo, ele é o companheiro para todas as horas. Então, ele estará contigo todos os dias. Olha a preocupação de Deus. Jesus ia voltar, mas ele falou: não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar um consolador melhor do que eu. O que ele diz ainda para os discípulos? Estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20, até a consumação dos séculos. Então ele é o nosso general de guerra. Ele está conosco nas nossas batalhas. Batalhas que somente você e Deus conhecem. Aquelas batalhas em que você está sozinho, em que você se sente sozinho, não tem mais ninguém. Porém, Deus está conosco, lutando as nossas guerras. Mas nós precisamos nos levantar e não nos acomodar, e não sermos subjugados, e não aceitarmos as palavras que o diabo dita, né? O diabo não tem poder de definir, né? De definir o meu futuro. Ele apenas sussurra, ele apenas mente, ele apenas ruge como um leão. Mas a palavra que procede da boca de Deus, ela não voltará vazia, mas antes prosperará naquilo para o qual ela foi designada. Deus tem propósito na nossa vida. A nossa história não vai terminar no fracasso, mas Deus tem uma história de vitória. O que o profeta Jeremias diz lá em Jeremias 29, 11? Às vezes eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem pensamentos de paz, de prosperidade, de vitória. Então, essa é a palavra que vai prevalecer. Essa palavra vai calcar os nossos inimigos. Essa palavra vai subjugar toda palavra contrária, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Não houve ninguém que confiou em Deus e que saiu decepcionado. Então, queridos, Deus diz para Gideão: Gideão, eu estou entregando eles nas suas mãos. Gideão ainda tem um certo temor, porque Gideão ainda está olhando a quantidade. Pare de olhar a quantidade. Quem tem Deus tem a maioria, porque Deus é maior. Ele é superior, ele é soberano. Então, ele desce com Purá, o seu servo, e ali eles vão olhar o acampamento. Eles chegam ali perto do acampamento de midianitas, onde eles têm a visão dos primeiros sentinelas. Ao voltarem, então, Gideão ouve um homem contando para o seu amigo, seu companheiro ali, que ele tinha um sonho. Ele teve um sonho em que um pão de cevada rolava até o acampamento dos midianitas e as tendas caíam. E o que o seu amigo, ao ouvir aquele sonho, ele vai interpretar dizendo assim, 14. E o seu companheiro respondeu e disse: não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, varão de Israel. Deus tem entregado em suas mãos os midianitas com todo o acampamento. Então, quando Gideão ouve aquilo, era tudo que ele precisava. É interessante que Gideão, com cada pessoa, Deus tem uma forma de trabalhar. Com Gideão, Deus trabalhou por meio de sinais. Primeiro sinal foi quando ele
perguntou, pediu para que o anjo ficasse. Ele foi lá, pegou o cabrito, pegou um éfa de farinha e ele foi lá oferecer ao Senhor, ao anjo. E aí depois ele se depara e reconhece que ali está diante do anjo do Senhor. Depois ele vai fazer o teste, pedir ao Senhor ainda que confirmasse que Deus estava falando com ele. Então ali, aquele novelo de lã, quando o primeiro teste era que ali o chão ficasse seco, mas o novelo ficasse molhado com o orvalho. Então no final, no amanhecer, quando ele vai olhar, todo o campo está seco e o novelo está cheio, encharcado de água, de modo que ele enche ali um copo com aquele novelo. E aí ele ainda pede outro sinal ao Senhor, e aí o sinal era contrário, que o novelo ficasse seco e que o campo ficasse molhado. E assim sucedeu. E agora um outro sinal, quando ele está vendo, e aí Deus, ainda conhecendo o coração de Gideão, para fortalecê-lo, ele ouve aquele sonho e a interpretação, e ele é impactado, e agora ele tem certeza de que de verdade, sem sombra de dúvida, o Senhor entregara o inimigo em suas mãos. Eu quero que você, aqui, quero falar sobre a espada que não foi usada, né? Mas porque essa espada, a espada ela representa a guerra, né? Mas Gideão não venceu essa batalha com uma espada física. As nossas batalhas não serão vencidas com espada física, mas com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Jesus venceu no deserto com essa palavra. Ele contrapôs, ele destruiu todas as palavras do inimigo que o diabo muitas vezes utilizou da própria Bíblia, trazendo um texto fora de contexto. Mas Jesus pega a palavra e corta, né? Porque ela é palavra, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Hebreus 4:12, ela vai na divisão da alma e do espírito. Só a palavra consegue dividir a alma e o espírito. E ela também vai na divisão das juntas e medulas. E ela também é apta para discernir as intenções do coração. O homem pode enganar o outro homem, mas ninguém engana Deus. Porque tudo, versículo 13 de Hebreus 4, tudo está nu e patente diante dos olhos daquele a quem nós vamos prestar conta. Então, a palavra de Deus, essa é a espada do Espírito, que Paulo também manda que a igreja de Éfeso, ela viesse, né, empunhar a espada, lá em Efésios 6, quando ele fala a respeito das armaduras. É com essa espada, é com a palavra que nós vamos vencer o mundo. Nós não vamos vencer o mundo com filosofias. Nós não vamos vencer o mundo, né, com o politicamente correto. Nós vamos vencer o mundo com a espada do Espírito, a espada de Deus, a espada de Gideão, a espada que precisamos estar segurando e manejá-la bem. Manejar bem não é decorar versículo, manejar bem é viver a palavra, é nos enchermos da palavra. Quanto mais palavra estiver em nós, então, queridos, então o medo, temor, murmuração, nada disso terá lugar, porque eu estou cheio da palavra. E a boca fala do que o coração está cheio. Dá para saber se uma pessoa está cheia de Deus ou não. O murmurador, você fica perto dele, você nem consegue mais ficar. Mas uma pessoa cheia de Deus e da palavra, querido, ele só fala palavras de vida, palavras de esperança. Ele pode estar tudo caindo ao seu redor, mas ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. É da palavra que precisamos, é
é da palavra do Eterno, é da palavra poderosa. Ela é espada de dois gumes e ela também é martelo que miúça a penha. É palavra, querido, é a palavra do Espírito que corta dentro de nós. Antes de querer mudar o mundo, eu preciso querer mudar a mim mesmo. A revolução que queremos do mundo precisa começar dentro de nós. Essa palavra nos confronta. Gideão precisou se levantar para que outros se levantassem. Às vezes a gente fica dizendo, por causa disso, eu estou desanimado, porque a igreja está assim, porque fulano está assado. Ei, vamos parar de hipocrisia e pega a espada do Espírito e se levanta você primeiro. Seja a revolução que você espera, a revolução que precisamos, que desejamos, precisa começar dentro do nosso coração. É isso aí. Antes de querer corrigir todo mundo, corrija a si mesmo. Muda o seu mundo. Antes de mudar o mundo de todo mundo, mude o seu mundo. Mude a sua forma de olhar, a sua cosmovisão, o seu achismo, o seu eucentrismo. Porque se eu não for, se eu não fizer, por isso que eu falei dos 301, porque coloquei até Gideão, todo mundo no mesmo lugar. Ei, queridos, o único que deve aparecer é Deus. Todos estamos juntos, somos um no Senhor. Os 301 não tem nome, pode ser eu, pode ser você, que estejamos aí, incluído nos 300 sem nome, que o teu nome esteja ali junto dos 300 que vão se levantar nessa geração para fazer a diferença. Porque é isso que o Pai espera de cada um de nós. Louvado seja Deus. Porque a vitória, ela não virá daqueles que estão olhando para baixo, segurando o moleto. É assim mesmo, com a síndrome, de Gabriela. Eu nasci assim, e eu cresci assim. E aí diz que até é queimado e as cinzas são tortas. Isso é a síndrome de Gabriela. Eu nasci ruim, eu nasci torto, eu nasci desse jeito. Não tem jeito. Se você quiser acreditar nisso, então você já está derrotado. Você pode até ter nascido torto, mas Jesus te conserta, Ele restaura, Ele transforma. O Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus como dos gregos. Quem quiser achar que nasceu assim, assado, torto, se você acredita assim, então de fato você não vai mudar. Mas se você acredita no poder da palavra de Deus, a palavra de Deus, e de Gideão, a palavra do Espírito, se essa palavra corta, se essa palavra quebra como martelo, se essa palavra queima como fogo, você não será o mesmo, você será transformado por uma grande revolução dentro de você. E que seja a partir de nós. A mudança que eu quero no mundo, quebranta teu coração, rasga teu coração e fala: Deus, eu quero ser essa mudança. Eu quero ser esse adorador que tu procuras. Eu quero ser esse servo que o Senhor está procurando. Paremos de ficar apontando os outros. Porque o fulano não é, problema é dele. Mas eu quero ser. Eu quero ser aquilo que tu procuras nessa geração. E Deus está procurando mesmo. Quem vai se posicionar? Quem vai se colocar na brecha? Vamos nos colocar na brecha. Jesus está nos procurando. Ele quer fazer uma grande obra. Em mim primeiro, para depois através de mim. Porque é assim, Ele nos cura para curar. Ele nos liberta para libertar. Ele nos transforma para transformar. É isso que Ele faz. E aí, queridos, dando continuidade, eu amo a palavra de Deus. Ela me motiva. Eu não falo de outras coisas, a gente até fala, mas a palavra, ela nos impulsiona, ela acende uma chama dentro de nós, ela nos dá uma alegria que o mundo não compreende, ela nos responde aquilo que o mundo não entende, as dúvidas que nós temos, os abismos, as lacunas, são todas dissipadas diante da palavra do Eterno, porque essa palavra ela é muito poderosa, é a palavra de Deus.
o Todo-Poderoso. Glória a Deus. E aí, sabe o que acontece? Eles vão vencer a batalha, queridos. Sabe por quê? Porque, ó, a partir do versículo 15, quando Gideão ouviu a narração do sonho e sua interpretação, adorou. Porque, como é bom adorar a Deus, né? Adoração não é moeda de troca, não é barganha. Adoração é simplesmente adorar. Eu não estou adorando porque Deus hoje me deu alguma coisa. Eu estou adorando porque eu amo a Deus, porque Ele é essencial na minha vida, porque Ele é tudo para mim. Eu adoro a Deus porque Ele é, de fato, tudo que eu preciso. Eu adoro a Deus porque nele eu encontro sentido para a minha existência. Adoro a Deus porque antes de eu amá-lo, Ele me amou primeiro. Eu adoro a Deus porque quando eu estava morto, Efésios 2, quando eu era inimigo, Ele me amou. E através de Cristo, Ele me salvou. Romanos 5. Então, queridos, antes de eu fazer qualquer coisa para Ele, Ele fez primeiro. Então eu amo a Deus, mas antes de amá-lo, Ele me amou primeiro. E aí, levantai-vos, disse Gideão, porque o Senhor nos entregou o acampamento dos midianitas em nossas mãos, repartindo os 300 homens em 3 esquadrões, ou seja, de 100, né? 3 esquadrões de 100. 100, né? 10 vezes 10, 100. Então, 10 fala de totalidade, né? De plenitude também. Então, 3 de 100. E aí continua dizendo, deu a cada um deles. Ué, não deu espada? Deu trombetas em suas mãos, cântaros vazios e tochas acesas dentro dos cântaros. Eu quero falar sobre esses 3 elementos, porque é interessante, maravilhoso. A trombeta. Então, lá em Israel, eles tocavam trombeta, né? Então, a trombeta, até lá em Joel capítulo 2, versículo 1, existe uma palavra dizendo, tocai trombeta em Sião em alta voz, clamai no meu santo monte, todos os moradores da terra, tremam, porque vem o dia do Senhor, vem o dia da guerra, o dia da batalha. Tocai trombeta, é alerta, é buzina, né? Despertem os que estão no sono da indolência. Indolência vem da palavra indolor. Indolor é quando a gente não sente dor, né? Então, indolor está associado à falta de sensibilidade. Indolor está associado àqueles que estão dormindo, estão letárgicos. Por isso há entre vós muitos que estão dormindo, muitos que estão mortos, muitos que estão doentes, não discernem o corpo de Cristo. Mas cabem os pregadores da última hora, mas cabe aqueles que tocam trombeta em Sião, clamarem em alta voz, acordem, despertem do sono da indolência. Vocês que já estão aí com a mente cauterizada, já não sentem mais a presença, já não sentem mais a glória, arrependei-vos, porque o clamor ali de... Quando eu cito Joel, era justamente esse, arrependei-vos, arrependei-vos. E aí chama os sacerdotes e chama o povo ao arrependimento, porque quando eles se arrependem, aí vem a promessa da efusão do Espírito Santo. Não há a efusão do Espírito sem arrependimento. Primeiro é necessário arrependimento, quebrantamento. Porque o cântaro, ele não somente ele estava vazio, depois eu falo do cântaro, mas primeiramente Deus nos chama para um arrependimento, para uma mudança de mentalidade, para um reposicionamento da nossa vida e até da nossa fé, no que a gente está crendo. Estamos crendo a ciência ela é importante, mas sobre a ciência eu devo crer em Deus. Ele é, de fato, a verdade absoluta e plena, porque a ciência é assim. Antes eles descobriram algo,
e vão conhecendo, descobrindo gradativamente. Mas o Deus, ele é a verdade imutável. Ele não está crescendo e nem diminuindo. Ele é imutável, ele não muda. Ele é a verdade absoluta. Então, Deus, querido, precisamos voltar para Deus. Então, tocai trombeta em Sião, pregadores da última hora. Depois, cântaros vazios. Cântaro vai falar de nós somos cântaros, somos vaso de barro. O vaso de barro, oco, sem nada, é preciso não ter nada mesmo. Porque a glória, a excelência do poder de Deus e não nossa. Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7. Então, os cântaros precisam estar vazios e não inflados. Pregadores vazios e não inflados. Cantores vazios e não inflados. Porque muitas vezes estamos cheios de nós. Porque se eu não tiver. Porque, querido, vazio. O próprio Jesus se esvaziou quando a gente vai lá em Filipenses, ele sendo Deus. Ei, quem somos nós para nos inflar? Inflar em quê? Confiando em quê? Cântaros vazios. Se a igreja não se esvazia, se nós não nos esvaziamos, então Deus não pode intervir, Deus não pode fazer, porque eu estou fazendo do meu jeito. Aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, ele encarnou, João capítulo 1, né? 1,14, mas mesmo assim, olha o que ele faz. Esse é um exemplo para nós, Jesus é o exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse o Senhor Jesus. E ele diz assim, de sorte, disse Paulo à igreja de Filipe, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando-os na condição de homem, humilhou a si mesmo. Quem humilhou ele não foram os homens. Você que tem que se humilhar, eu que tenho que me humilhar, sendo obediente, sem restrições, porque foi até a morte, e a morte de cruz. Porque além de vazio, o cântaro tem que ser quebrado. Eu preciso ser quebrado para que eu seja refeito pelo oleiro. Então, depois de quebrado, humilhado, quebrantado, disse o salmista Davi, que é o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, Deus não despreza. Aliás, Tiago diz que Deus, ele dá graça. Pedro e Tiago vão falar sobre a humildade, e vai falar assim, Deus dá graça ao humilde, mas ele rejeita o soberbo. Soberbo é quem está cheio. Cântaro cheio, Deus rejeita. Cântaro vazio, Deus não rejeita, porque Deus vai encher aquilo que está vazio em nós. Esvaziando-me de mim para me encher de Deus. Os homens de Deus foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz só, não extingais o Espírito. Quando eu me encho de mim, eu vou ali, extingando, apagando a chama do Espírito. Mas quando eu me encho, eu me esvazio de mim. Então, aquele que quer me servir, aquele que quer me seguir, Mateus 16, 24, negue-se a si mesmo. É difícil, a beça, renunciar a mim mesmo, humilhar a mim mesmo, negar a mim mesmo. Mas quando nós fazemos isso, e aí tomamos a nossa cruz, e tomamos a nossa cruz para quê? Para que se usa a cruz? A cruz é levado para onde? Jesus morreu aonde? Então, cruz me remete morte, né? Vergonha. E aí o que acontece? Jesus foi quebrado, ele foi morto, ele foi humilhado na cruz. Por quê? Porque já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na fé
do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Quando o cântaro se quebrou, quando Gideão falou, tudo que eu fizer vocês façam. Porque se um faz uma coisa, outro faz outro, e outro quer fazer outro, então ali é a divisão. E aí um reino dividido, uma casa dividida, uma família dividida, não pode subsistir. Mas quando há unidade, 301 junto, né? Então, não Gideão e os 300, mas eu coloco ali 301, fazendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, seguindo a mesma orientação que Deus dera a Gideão. Então, tocando buzina, trombeta, a palavra de Deus, quebrando os cântaros, quebrando a nós mesmos, nos humilhando. Quando a gente se quebra, quando a gente se humilha, então agora resplandece a luz, porque agora as tochas acesas, elas resplandecem. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem chegando a tua luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Quem é a glória do Senhor? Cristo, o sol da justiça. Quando nós nos levantamos através dele, quando nos quebramos, quando nos humilhamos, porque ele disse, vocês são a luz do mundo. Vocês devem brilhar, que as vossas obras resplandeçam diante dos homens e que eles glorifiquem ao Pai por causa das vossas obras. Quando a luz brilha, a luz que se acendeu e não pode ser escondida debaixo do cântaro. Está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Então a luz foi acesa, Cristo foi aceso dentro de mim, à medida que eu me humilhei a mim mesmo, renunciei a mim mesmo, morri para mim mesmo. Agora Cristo passa a brilhar em nós através da sua palavra. E aí Cristo começa a brilhar em nós. Então, quando morremos para nós, Cristo, ele resplandece. Viver é Cristo. Vivemos por ele, para a glória dele. Por causa dele é que vivemos. Tudo procede dele. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Nós não temos luz própria. Luz fala da verdade, da revelação de Deus da verdade. Então, nós não brilhamos por nós mesmos, mas a luz de Cristo acendeu-se em nós. E aí, quando eles fazem isso, então houve confusão. Olha só a diferença, queridos. Você vê que quando a nossa linguagem, e aí eu quero fazer aqui uma comparação, Torre de Babel e ali no capítulo 2 de Atos. Olha a diferença. Porque quando a igreja ela está unida, então nós falamos a mesma língua, a língua do Espírito. Mas ali Deus confunde as línguas lá, né? Em Gênesis, acho que capítulo 11, Deus vai lá e confunde a língua. Quando no capítulo 2 de Atos, a igreja está falando a mesma língua, não a língua humana, porque cada um falava em sua língua. Então, ali eles falavam nos idiomas, porque dentro do contexto, ali em Jerusalém, estava havendo uma festa. Então, e aí, ali foi o dia da festa da colheita, porque também o Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, Jesus ressuscita, fica 40 dias entre ele, e depois do 10º dia da ascensão de Cristo, então o Espírito desce justamente no dia de Pentecoste, o dia da colheita, onde Pedro, através da pregação, 3.000 homens, 3.000 almas são colhidas, uma referência
Deus escolheu aquela festa, porque justamente era a festa da colheita. Enquanto eles estavam celebrando lá em Jerusalém a festa da colheita, né? Do trigo, de todo aquilo que eles plantavam e que nasciam, tá? Que eram o fruto daquele tempo. Mas a igreja recém-nascida, né? Vamos pensar, ela estava colhendo frutos que são almas para Deus. Querido, por quê? E aí quando eles começam a falar em outras línguas, as pessoas ficam confusas. Então, eles tomaram mosto, 9 horas da manhã, eles estão embriagados, porque quando a igreja está unida, quando a igreja está falando uma mesma língua, né? Uníssono, então o inferno fica confuso, os inimigos se confundem. Foi o que aconteceu aqui. E aí eles mesmos começaram a se pegar a espada e um matou o outro ali no acampamento dos inimigos. São batalhas que nós não precisamos travar, porque a batalha que a gente precisa vencer é dentro da gente mesmo. Quando nós vencemos a nós mesmos, vencemos o orgulho, a vaidade, a arrogância, a vaidade, muitas vezes, não, porque tem que ser desse jeito, esse método é o melhor. Quando toda a igreja, o corpo, está unido no mesmo propósito, numa mesma visão, na mesma orientação do Espírito, então o inferno fica confuso. E aí todos falamos a língua que Deus nos dá, a língua do Espírito, e aí a vitória vem, e aí os 301 vencem milhares, como citamos aqui em Juízes 8, 10. Ei, essa batalha não é com ofensa, essa batalha não é com vingança que venceremos, não é agir primeiro, ir lá e antes que o inimigo arme cilada, você vai lá e puxa o tapete dele. Ou essa batalha não é vencida quem fala por último, né? Porque diz que quem ganha uma discussão é aquele que fala por último. Não, essa batalha, ela é vencida através do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes em silêncio, mas o justo juiz julgando a nossa causa. Muitas vezes ali de joelho em Deus, no teu quarto, e Deus ali agindo e movendo, o Senhor dos Exércitos, fazendo o inimigo voltar por 7 caminhos, confuso, ele mesmo se degladiando, eles mesmos, como foi lá no exército, no acampamento dos assírios, quando Ezequias ora ao Senhor, depois daquela ofensa, depois daquela humilhação, né? Onde o rei da Síria vem tentando intimidá-lo, tentando tripudiar dele, tentando deixar ele com medo, com todo aquele discurso de pavor. Mas Ezequias não baixa a cabeça para o inimigo, Ezequias busca o Senhor, e a Bíblia do Senhor de Deus, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor foi lá no acampamento e eles mesmos se degladiaram. Ei, quando nós falamos a mesma língua dentro de casa, o marido e a mulher falam a mesma língua, quando todos falam a mesma língua dentro da igreja, quando no trabalho, onde quer que estejamos, aí o inimigo fica confuso, porque estamos alinhados à luz da palavra, a palavra do Eterno. Ei, querido, que essa palavra de hoje, a palavra de Deus, venha entrar dentro do teu coração como uma flecha poderosa e venha reacender o fogo. Você que pregava, você que sentia a presença de Deus, você que estava liderando, que estava à frente de algum trabalho e que de repente, por causa das dificuldades, não conseguiu suportar o peso, né? O peso da responsabilidade. Mas hoje Deus nos chama para nos levantarmos em nome do Senhor dos Exércitos, que pela espada de Deus, a espada de Gideão, a espada do Espírito, a espada de Cristo, a sua palavra, nós vamos vencer todos os inimigos da nossa alma que se levantam contra nós, tentando nos atemorizar com um discurso de temor, tentando muitas vezes com represália
represálias, tentando tocar nos nossos, tentando nos intimidar. Nós não nos intimidaremos, porque a palavra de Deus está em nosso coração, e a palavra de Deus é poderosa para quebrar todas as cadeias, para também destruir fortalezas, todos os conselhos do inimigo. É nessa palavra que nós vamos vencer. Fique com essa palavra, não a minha, mas a palavra do Eterno, e você será mais do que vencedor. Nossa irmã Noemi, né? Irmã do Gerson, uma bênção. Quando eu ia lá na igreja, lá vocês são uma família, você, seu pai, sua mãe e o seu irmão são uma família abençoada. Que Deus continue vos abençoando. Deus está conosco, Deus está em nós, e nele nós faremos a diferença nesse tempo e faremos proeza, porque o Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre nós. O mesmo Espírito que estava em Cristo, ele está sobre o seu povo, e ele há de fazer e nos mover a fazermos aquilo que Deus tem para esse tempo. Traga avivamento, traga, Senhor, conversão de almas, que as almas sejam libertas, que o exército inimigo bata em retirada, volte por 7 caminhos, e que a presença do Todo-Poderoso venha a ser manifesta em nós. Fecha o teu olho. Deus Santo, poderoso, majestoso, Senhor dos exércitos. Deus, o teu Espírito em nós, ele nos move para frente, para cima. O teu Espírito em nós, ele nos dá força, coragem, trepidez, ousadia no Espírito. E nos dá plena certeza, convicção de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores. Que, Senhor, na nossa casa somos mais que vencedores, na nossa igreja, na nossa própria vida, Senhor. E que o Senhor irá resplandecer a tua luz, o teu rosto sobre nós, e manifestar a tua maravilhosa graça a este mundo, através da tua igreja que se levanta e resplandece no Senhor. Nossos cântaros estão vazios e quebrados. A buzina, Senhor, nós estamos conclamando, estamos, Senhor, alertando o povo de Deus. E também as tochas se acendem, a luz do Evangelho, o Evangelho da glória de Cristo foi aceso em nós. E através dessas armas, desses elementos, pela espada do Espírito, que é a tua palavra, nós venceremos todos os males, todos os desafios. Não ficarão de pé, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está em nós. Shalom, paz de Cristo para todos. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.